A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical. Estamos chegando no meio do trimestre, lição 6, classe dos adultos, que vai tratar do tema orando, contribuindo e fazendo missões. Estamos improvisando hoje porque estamos em Araraquara. Eu moro em Campinas, mas este final de semana, sexta e sábado, 3 e 4 de novembro, estamos ministrando aqui para os jovens da Mocidade Geração Eleita, da Assembleia de Deus, Ministério de Rio Preto, mas aqui em Araraquara. E por isso nós estamos em casa e essa semana foi uma das mais corridas deste ano, mas nós estamos aqui para o nosso encontro semanal com professores, pastores, dirigentes, superintendentes e todos que amam a palavra de Deus e a escola dominical. Por isso, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário que é muito importante para nós. Na descrição dos vídeos tem todas as nossas redes sociais. No Instagram você acompanha as nossas viagens, você acompanha aí as nossas ministrações. Tem um link aqui para você acessar o nosso WhatsApp. Temos 6 grupos de professores no WhatsApp. Também tem um link para agendamento de ministrações. Estão perguntando se já estamos marcando agendas para o ano 2024? Já estamos sim. Será um prazer atender os irmãos. O primeiro link é do treinamento Transforme Suas Aulas. Todas as semanas, professores estão adquirindo esse treinamento e sendo abençoados por Deus. Você vai aprender a preparar uma aula, planejar uma aula, aplicar uma aula. E o mais especial que eu acho que é diversificar sua forma de dar aula. Sua aula precisa deixar de ser uma aula monótona, aquele professor que dá aula sempre do mesmo jeito. E para isso, você precisa entender que às vezes na mesma sala de aula, às vezes não sempre, você tem alunos que aprendem de formas diferentes. Alguns aprendem só escutando, outros aprendem anotando, outros aprendem discutindo. Então, quando você muda sua forma de ensinar, você alcança com mais eficiência os seus alunos, tá certo? Pegue Bíblia à vista e vamos preparar mais esta aula da escola dominical. Estou até meio rouco aqui, acho que vou ter que pegar água aqui. Olha só, lição 6, classe dos adultos, orando, contribuindo e fazendo missões. O texto em destaque está em Isaías 6:8, texto áureo, não é? Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A verdade prática diz que nem todos são chamados para ir ao campo missionário, pelo menos não fisicamente, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. Aliás, isso aqui já responde aquela pergunta, né? Se tem tantas pessoas para ganharmos para Jesus, no lugar onde estamos, no bairro onde estamos, por que investir em fazer missões em outros lugares? É porque existem pessoas que o chamado delas é para as nações, é para outras localidades. São pessoas que se adaptam facilmente a outras culturas, a outros lugares, ambientes, a outros climas, e são pessoas que têm esta chama missionária no seu coração, tá certo? Muito bem. A introdução diz o seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa passagem bíblica e outras referências ao longo do Novo Testamento mostram que a prioridade da igreja do Senhor Jesus é com a evangelização do mundo. Essa é a prioridade da igreja, essa é a missão exclusiva da igreja. Só a igreja de Cristo tem legalidade para pregar o evangelho, para anunciar o evangelho. Uma outra coisa, no nosso meio prolifera uma frase que diz o seguinte: pregue com a vida, se necessário use palavras. Esta frase não é um texto bíblico, mas quando falamos algo no altar, se parece com um texto bíblico. Acontece que quando a Bíblia diz assim, ide e pregai, pregar aqui é verbalizar, é anunciar, é falar, ok? Até porque o que é o evangelho? São boas novas ou boas notícias. E a salvação não vem por meu testemunho de vida. Não há nenhum lugar na Bíblia que diga
que o nosso testemunho de vida salva alguém. O máximo que pode fazer é atrair a atenção das pessoas, é ser uma referência para as pessoas. Mas o que salva é o Evangelho de Jesus Cristo, que precisa ser anunciado. Portanto, nós precisamos viver o Evangelho e pregar o Evangelho. Nós precisamos sair às ruas para ganhar almas. Precisamos repensar, inclusive, isso. Eu estava falando ontem à noite com um jovem que nós precisamos repensar isso, porque a igreja vem há alguns anos, fala aí para nós como que é na sua região, mas a igreja vem há alguns anos batizando filhos de crentes. Só que o nosso contexto social mudou. Famílias que tinham 7, 8, 10, 12 filhos, os jovens de hoje não querem mais esse time de filhos. É 1, 2, nenhum. Então daqui a pouco vai faltar filho de crente para batizar. Então a igreja precisa sair desse conforto de dizer assim, não, daqui a pouco a gente vai, tem adolescentes aí para batizar e precisamos ir às ruas, proclamar o Evangelho de Cristo, anunciar o Evangelho de Cristo, porque é para isso que fomos chamados e é para isso que a igreja de Cristo está na terra, para pregar, para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu peço licença para fazer um resumo hoje da aula, mais do que eu faço geralmente, exatamente porque estamos fora das nossas instalações, ainda que humildes, mas lá eu tenho um controle melhor da internet e tal. Eu estou no hotel, tentei até fazer uma live, não foi possível, então estou gravando a aula, vou editar rapidinho e vou postar. Mas pela internet que a gente tem aqui, eu já percebi que quanto menor o vídeo, melhor, porque senão vai ficar o dia inteiro para postar, tá certo? Mas lembrando que o meu WhatsApp está à disposição dos irmãos. Se tiver alguma dúvida dentro da revista, quiser nos perguntar, chama no WhatsApp, no direct, no Instagram. Nós estamos aqui para servir os irmãos. Bom, o tópico 1 vai falar orando pela causa de missões. A importância da oração na obra missionária. Embora considerado um gigante na fé, o apóstolo Paulo não dispensava as orações das igrejas, pois possui um profundo senso de necessidade dessa disciplina espiritual. Tá? Até porque nós precisamos entender que o que é pregar o Evangelho é entrar em um território malignamente dominado para resgatar almas perdidas e aprisionadas pelo inimigo nas correntes do pecado, ok? É isso que é pregar o Evangelho, pode anotar aí. O que é pregar o Evangelho de acordo com o professor Denis Pereira? Entrar em território malignamente dominado para resgatar com o poder do Evangelho almas que estão perdidas e acorrentadas pelo diabo nas correntes do pecado. O inimigo ele se aproveita do pecado para prender as pessoas, para oprimir as pessoas. Então, é impossível exercer uma missão que é tão nobre, mas também tão desafiadora, sem a oração. Por quê? Porque as nossas armas não são carnais, segundo Coríntios 10:4, mas espirituais, ok? Poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Então, a igreja, para cumprir a sua missão evangelizadora, não pode abrir mão da oração. Nós podemos olhar lá em Atos 2, quando a Bíblia diz no versículo 42, e eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, na palavra e nas orações. E qual que é a sequência daquela igreja? Crescimento. Uma igreja que começa bem pequenininha, com pessoas pobres, com pessoas sem influência nenhuma, mas que em poucos anos abalou todo o império e todo mundo de então conseguiu ouvir falar de Jesus. Qual era o segredo daquela igreja que cresceu tanto, sem recursos materiais? Qual era o segredo daquela igreja? Aliás, se olharmos a história da igreja, qual é o segredo do crescimento da igreja em todos os lugares? E eu não estou falando de crescimento no sentido de físico, no sentido material, de templos suntuosos, de riquezas materiais. O crescimento da igreja não é medido pela quantidade de templos. O crescimento da igreja não é medido pelo tamanho dos templos que ela ostenta, mas pela quantidade de almas que ela ganha para Jesus, que ela conquista
para Jesus. Esse é o maior ativo da igreja, esse é o maior capital da igreja. Almas que ganhamos para Jesus. E de novo eu vou cornetar. Não é filho de crentes sendo batizados, são ímpios sendo ganhados para Jesus, são incrédulos sendo conquistados pelo poder do Evangelho quando a igreja cumpre a sua missão. Então a oração é imprescindível para nós cumprirmos a nossa missão. Precisamos orar, na oração nós precisamos interceder por aqueles que estão no campo missionário, interceder por aqueles que estão trabalhando na linha de frente desta obra, e a oração também desperta a igreja local para a obra missionária. Então você pode ser um missionário indo ao campo missionário, intercedendo e contribuindo. Então a oração, ela vai reunir, ela vai agrupar este ciclo, ela vai gerar os missionários que vão, ela vai despertar uma consciência missionária na igreja e ela vai nos levar a interceder por aqueles que estão além fronteira, por aqueles que estão na linha de frente da obra missionária. Uma coisa muito interessante na obra missionária é exatamente contribuir. Vai falar aqui no tópico 2. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa aí seu comentário. Estou com a camiseta aqui da Mocidade Geração Eleita. Estamos em Araraquara. Qual é o seu alvo? É o tema que eles escolheram. Ministramos ontem, na sexta-feira, dia 3, e hoje, dia 4, ministramos novamente por aqui. Olha só, contribuindo para missões. O sustento dos missionários. Olha, você tem aí essa necessidade, né? Então, não dá para fazer missões. Você sabe que o dinheiro, ele está em todos os lugares. E o reino de Deus também envolve. Tanto que no ministério de Jesus, o dinheiro ali aparece, tanto que Jesus tinha um tesoureiro, certo? Então, veja, o contribuir para fazer missões é possibilitar que missões sejam feitas. Por exemplo, nós hoje no Brasil, nós temos a nossa moeda que é o real. Imagine um missionário que está na Espanha, que está em Portugal, que está, enfim, em países que usam o dólar ou que usam o euro. Por exemplo, o dólar hoje equivale a R$5 alguma coisa. O euro a quase 6 ou mais de 6, não sei como está a cotação. Então imagine o desafio que é manter um missionário em um país de uma outra moeda muito mais valiosa do que a nossa, certo? Então, o que é contribuir para fazer missões? É uma oportunidade que Deus nos dá de participar no avanço do seu reino. Que é isso? Meu Deus do céu. Não estava nem escrito, hein? Anota aí. O que é contribuir com a obra missionária? É uma oportunidade que Deus nos dá para participarmos, para nos envolvermos, para fazermos parte da expansão do seu reino. Quando você contribui com missões, você está se tornando parte da expansão do reino de Deus. Você está tornando possível que o missionário que tem um chamado para sair de sua casa, deixar ali o seu trabalho, a sua casa, a sua família de pais e mães, e ir com a sua esposa, com seus filhos, para uma terra distante, desconhecida, você está dando a esse missionário a possibilidade de realizar a obra do Senhor com excelência, sem este encargo, sem esta preocupação. Porque não é só enviar o missionário, não é só enviar a família do missionário, é preciso cuidar desse missionário, tá bom? Então, se você entender isso, você entendeu tudo. O que é contribuir com a obra missionária? É fazer parte, é se tornar parte da expansão do reino de Deus. Ou seja, a contribuição missionária é uma oportunidade que Deus nos dá de fazermos parte da expansão do seu reino, certo? Também tem aqueles que são chamados para ir, aqui no tópico 3. Deus quer usar cada crente. Você sabe que, quando eu era jovem, eu estava pensando muito esses dias, tenho pensado muito esses dias, sobre como que a igreja ela vai mudando ao longo do tempo. E hoje eu tenho me preocupado, porque muitas vezes o culto está girando em torno das pessoas, e principalmente para jovens e adolescentes, a maioria dos apelos que são feitos hoje nas igrejas é o seguinte: olha, você que não está legal, vem para frente. Você que não está bem, vem para frente. Você que precisa de um abraço do Espírito Santo, vem para frente. Mas eu lembro que quando eu era jovem, quando eu era adolescente, os apelos para a juventude era: quem quer ser usado por Deus? Quem quer ser um instrumento nas mãos do Senhor? E nos cultos missionários,
Quantos de vocês querem fazer missões? Tem um desejo missionário. Você percebe como é que muda? Então, às vezes, a gente olha hoje e vê, às vezes, uma falta de comprometimento, mas é porque a gente mudou também a forma de levá-los a esse comprometimento, não é? Então, veja, o chamado para ir, ele é um chamado muito específico e que Deus tem ele para a vida de todas as pessoas. E é nossa missão, enquanto igreja, entender e fazer entender, numa posição de liderança, às pessoas que Deus nos salvou com um propósito, Deus nos salvou com uma missão e que Deus quer nos usar. Ele vai usar a todos, alguns orando, intercedendo, contribuindo e outros enviando. Enviando além mar, enviando além fronteira, ou até mesmo dentro da nossa nação. Existem culturas que são completamente diferentes. Dentro do mesmo estado você encontra culturas diferentes, certo? Então, é o nosso dever despertarmos na igreja essa consciência missionária, porque quando há uma consciência missionária, você desperta a chamada missionária nas pessoas. O Deus que chamou Isaías, o Deus que chamou Jeremias, o Deus que chamou a Paulo, o Deus que chamou os discípulos, Jesus disse para eles: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Ele continua nos chamando. Ele continua nos chamando para fazermos partes da expansão do seu reino. Por isso, nós precisamos fortalecer essa consciência missionária na obra de Deus. Nós precisamos mostrar à igreja que somos os transmissores da única mensagem de esperança do mundo. Se a igreja não anunciar o evangelho, o mundo não tem esperança, porque a esperança é Jesus, a esperança é Cristo, Ele é a esperança, e cabe a nós anunciarmos isso, certo? E se a igreja não faz isso, ela pode fazer qualquer outra coisa, ela pode se destacar em qualquer outra coisa, mas a igreja que não se destaca em salvação de almas, ela não está cumprindo o seu papel, ela não está cumprindo o seu propósito, tá? E aí a gente conclui aqui no tópico 3.4 com o perfil do vocacionado, daqueles que são chamados por Deus. Podemos dizer que há um conjunto de competências necessárias ao desempenho do chamado missionário. Dentre elas, ser escolhido por Deus, né? Paulo foi escolhido por Deus. Mas não ser neófito, ou seja, não ser menino na fé, não ser inexperiente, sabe, na fé. É preciso ser cheio do Espírito Santo. É preciso ser reconhecido pela igreja. Interessante isso aqui, hein? Isso aqui dá um vídeo muito interessante, porque isso aqui se aplica não só a missionários. Reconhecido pela igreja. Coisa interessante isso aqui. Não adianta ser reconhecido em um monte de lugares, mas não ser reconhecido na igreja local, porque é a igreja local que envia. Isso aqui serve para missionário, isso aqui serve para pregadores, isso aqui serve para cantores. Não é? Ser aprovado nas tarefas locais. Antes de servir lá fora, é preciso servir aqui dentro. Antes de servir a casa dos outros, é preciso servir a própria casa. Estar preparado espiritualmente, intelectualmente, psicológica e transculturalmente. Por quê? Porque a obra missionária vai trazer desafios que aqui a gente não tem, que aqui a gente não percebe. Então, por isso que a obra missionária não é para qualquer um, não é para todo mundo, ok? Porque a obra missionária não é uma experiência, vai lá e vamos ver o que dá. Não, não é assim que funciona. É preciso ter uma convicção do chamado e estar disposto a cumprir o chamado, a pagar o preço da chamada, não é? A enfrentar os desafios. Não é? Todo missionário tem um tempo que ele passa pregando, anunciando e não vê frutos. Os frutos na obra missionária, as almas não chegam na primeira pregação. Existem testemunhos de missionários que pregaram durante anos, até que Jesus tenha salvado uma primeira alma. Eu conheço um amigo pastor meu, que ele chegou numa região aqui de Minas Gerais para fazer a obra missionária, e quando souberam que era um crente que estava chegando ali, um pastor, e que ele estava ali com a missão de abrir uma igreja naquele lugar, que era dominado aí por uma religiosidade diferente, ele... naquela cidade, que era uma cidade pequena, foi deixada uma ordem: olha, não vendam nada para o pastor que chegou aí, não vendam nada. E durante 3 dias ele saía de venda em venda, tentando comprar leite para uma criança pequena que ele tinha,
e ninguém vendia. Ó, o leite acabou, ó, para o senhor não tem leite. Até que alguém, usado por Deus, foi lá e levou leite, começou a cuidar deles e pronto, mas demorou algum tempo. As pessoas ficaram desconfiadas e tal. Então tem muitas histórias assim, né? E o missionário precisa estar preparado. Por isso ele tem que ser um vocacionado por Deus, coberto de orações, não é? Ele precisa estar completamente disposto a enfrentar os desafios, porque a semente que plantamos é boa. Isso é o melhor da obra missionária e da evangelização. A semente que plantamos é boa, por mais que demore, ela gerará frutos. E os frutos são almas salvas na pessoa bendita de Jesus Cristo, através da pregação do Evangelho. Amém, meus amigos? Forte abraço, que Deus abençoe vocês. Obrigado por nos acompanharem em mais uma pré-aula aqui. Ore por nós, interceda por nós. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana. Deus abençoe.